11:17, nos diz assim a palavra de Deus. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia ficava a mais ou menos 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos dos judeus vieram visitar Marta e Maria a fim de consolá-las por causa do irmão. Marta, quando soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Maria, porém, ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas também sei que, mesmo agora, tudo que o Senhor pedir a Deus, Ele concederá. Jesus disse a ela: o seu irmão há de ressurgir. Ao que Marta respondeu: eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Então Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisto? Marta respondeu: sim, Senhor. Eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Amém. Meus irmãos, semana passada nós iniciamos o capítulo 11 de João e nós vimos aqui a notícia da enfermidade de Lázaro chegar até Jesus, do outro lado do Jordão, onde ele estava por um tempo retirado, depois de estar ali na Judéia, mais precisamente em Jerusalém, e ter sido confrontado e quase apedrejado. Ali naquele lugar ele se retira por uns 3 a 4 meses, mais ou menos, é o período de retiro que o Senhor faz ali para o lado da Pérea, região do outro lado do Jordão. E nós começamos então a olhar esse texto mostrando que Lázaro está enfermo, Lázaro está doente, é uma pessoa muito querida por Jesus, é alguém muito especial aqui, é uma família muito especial, e então recebe a notícia de que Lázaro está doente, e Jesus ainda permanece ali um tempo, até que então converse com os seus discípulos, mostre para os seus discípulos os seus planos, as suas intenções, e então decide ir à cidade de Betânia, um vilarejo, na verdade, onde Lázaro, Marta e Maria, eles residiam. E hoje, meus irmãos, nós daremos atenção aqui nessa exposição a um dos momentos mais marcantes do ministério de Jesus. O que está sendo narrado aqui no texto que nós acabamos de ler é o encontro de Jesus com Marta. Depois de toda essa experiência traumática de doença e morte do seu irmão, já sepultado há 4 dias, Jesus chega em Betânia para se encontrar com essas irmãs de Lázaro, Marta e Maria. E aqui no Evangelho de João, nessa passagem que nós acabamos de ler, nós podemos encontrar aqui uma profunda declaração ou revelação de quem Jesus é, de quem ele é. Isso é apresentado por João nessa passagem que nós encontramos aqui diante da gente. Aqui nesse momento, Jesus, ao revelar o seu caráter, quem ele é, a sua pessoa, ele ministra sobre a vida daqueles que estão ao seu redor ali, consolo, ele ministra vida sobre aquelas pessoas, mostra-lhes a verdade, e tudo isso em meio à dor, tudo isso em meio ao sofrimento, a um luto muito profundo que está presente aqui na vida dessa família que agora ficou menor, né? Um dos membros ali se vai. Os irmãos sabem que eu gosto, e já é costume aqui nosso, em nossas exposições aqui com os irmãos,
nós dividirmos o nosso texto para uma melhor compreensão. E eu fiz na semana passada, eu dei aqui para os irmãos, como nós estávamos entrando num capítulo novo, um esboço desse capítulo, e eu dividi esse capítulo em algumas seções, que são divisões naturais que aparecem aqui no texto, e nós entramos hoje, então, na segunda parte, né, segundo bloco da divisão dessa exposição. E a gente costuma fazer algumas divisões aqui, organizar o sermão para facilitar os irmãos na compreensão. Nós gostamos de adotar, não sei se os irmãos já perceberam isso, né? Nós gostamos de adotar esse método para que fique mais gravado, né? Fica mais fácil de entendermos aqui as divisões do sermão. E hoje, queridos, eu dividi também, como sempre, né? A gente divide o nosso sermão, dividi esse sermão aqui usando um recurso que eu costumo sempre usar com vocês, simples, que é o processo mnemônico. O nome é feio, né? Mas os irmãos já devem conhecer a respeito disso, na sua forma mais aliteral, né? Um processo mais aliterativo aqui, para a gente seguir e nos levar a uma compreensão melhor do nosso texto aqui. Eu sei que o termo aqui é até confuso, mas os irmãos percebem isso de forma muito clara, né? Nas nossas divisões aqui do texto. Eu separei aqui, dentro desse texto, 4 divisões do nosso sermão. E usando, então, esse recurso para fazê-los ter uma boa memória e conseguirem lembrar do sermão ao final, eu sei que muitas pessoas saem do culto e fica difícil, né? Se a gente perguntar o que o pastor pregou, as pessoas ficam assim, meu Deus, o que o pastor pregou, né? Aqui, graças a Deus, eu acho que isso não acontece, mas é muito fácil nós perdermos alguma coisa da pregação. Por isso que é bom a gente anotar também, né? É bom usar esse recurso. E aí eu procuro, então, para fazê-los compreender um pouco melhor e reter um pouco mais, usar essa forma de aliteração aqui em alguns dos sermões que eu prego aqui para os irmãos, quase todos, né? E eu separei aqui, então, os 4 Cs do nosso texto. Esse texto é dividido em 4 Cs. E aí os irmãos verão isso aqui, e é a maneira fácil, né, da gente gravar melhor, seja por sons ou por letras, como a gente está usando aqui. Então, eu fiz a divisão aqui em 4 partes do nosso sermão de hoje. Primeiro, a chegada. Esse é o primeiro ponto do sermão. Depois, a conversa. Nós encontramos isso no texto também. Chamado e a confissão. Então, se os irmãos notaram aí, isso é uma forma para ajudá-los na memorização do sermão e guardar melhor aquilo que está sendo ministrado, a estrutura do sermão ficar mais presente aí na mente dos irmãos ao final. Então, é só você lembrar dos 4 Cs. Eu sei que vocês já esqueceram agora, né? Quais são os pontos. Mas, à medida que a gente for caminhando aqui, os irmãos se lembrarão e conseguirão reter um pouco mais aquilo que o texto está nos apresentando nessa exposição. Irmãos, os versos iniciais do texto de hoje, eles introduzem aqui um encontro de Jesus com Marta e a sua irmã Maria. Essas irmãs que estão enlutadas, tomadas de dor, de sofrimento, por causa da perda recente do seu irmão. E esses versos aqui, iniciais, verso 17 ao verso 20, ele nos apresenta algumas chegadas. Primeiro, nós vemos aqui no texto, no versículo 17, Jesus chegando à cidade de Betânia. Essa é a primeira chegada que o texto nos aponta. No verso anterior, Jesus ainda estava na região da Pérea, os irmãos devem se lembrar. Eu falei com vocês na semana passada que quando nós voltássemos para o texto, nós já estaríamos em Betânia, né?
E é exatamente isso que está acontecendo aqui. Jesus chega a Betânia, ele sai da Pérea, uma viagem longa, provavelmente uns 3 dias de viagem que ele levou ali, e ele chega então a outra Betânia, comparando com a cidade da além do Jordão, né? E ele chega então na cidade para ver essas irmãs. E muito mais do que ver essas irmãs, ele vai fazer aqui um dos milagres mais notáveis no seu ministério. Ele vai ressuscitar Lázaro dentre os mortos. Nós já conhecemos a história, né? Jesus chega então a essa vila, a esse vilarejo, para esse momento de encontro e consolo e restauração para esta casa. Mas não é apenas Jesus que chega. Se os irmãos estão atentos já no texto, essa chegada que é apontada nos versos iniciais fala também de um outro grupo. Há um grupo que chega junto também. O texto vai nos mostrar aqui judeus chegando ali, se reúnem para uma visita a essas irmãs que estão sofrendo pela morte de Lázaro. O texto nos mostra que a cidade de Betânia, ou a vila, o vilarejo de Betânia, é muito próximo a Jerusalém, uns 3 quilômetros, é muito fácil, né? Os irmãos têm um pouquinho de noção de espaço, conseguem imaginar o que seja isso, essa distância. Então, é uma distância muito, muito curta, muito pequena, então é fácil, né? O deslocamento de um lugar para o outro. Então, provavelmente, João está mostrando aqui que judeus ali de Jerusalém, é possível que judeus de Jerusalém estivessem ali comprometidos em ir à casa de Marta e Maria para consolá-las. O texto não fala aqui, não nos diz se esses judeus são discípulos de Jesus. Provavelmente não, por aquilo que nós veremos um pouco mais à frente. É mais provável aqui, embora certamente seguidores de Jesus estivessem ali, de alguma forma, com essa família, mas João deve estar se referindo aqui ao povo judeu, pessoas que não criam ainda em Jesus, que ainda não seguiam a Jesus, mas que eram amigos desta família. E é esperado que quando nós passamos por um momento em que amigos, conhecidos nossos estão enlutados, nós prestemos solidariedade, nós compartilhamos dessa dor de alguma forma, né? Nós tentamos, de alguma forma, entrar em contato com essas pessoas, geralmente, né? De forma presencial, por algumas circunstâncias não sendo possível, nós temos recursos hoje para nos comunicarmos com essas pessoas, e nós fazemos isso sempre. Então, nós não devemos estranhar, meus irmãos, esse comportamento aqui, principalmente dentro do judaísmo. Para um judeu, o luto era algo muito importante. Era algo muito sério, por assim dizer. Os judeus tinham esse costume de levar o luto de uma família, de um membro da nação, muito a sério. Eles entendiam a necessidade desse compadecimento. Era muito natural, inclusive em momentos assim, pessoas serem contratadas para expressar o lamento, o choro. Os irmãos já devem ter ouvido falar das carpideiras. Era uma profissão, você chorar no velório. A pessoa morreu, você toma aqui um dinheiro, vou contratar seus serviços. A gente contrata o serviço funerário, né? E eles providenciam tudo lá, levam as flores, preparam um lugar, colocam lá um café, um biscoito, um suco para atender as pessoas, dão todo apoio ali à família. Naquela época, as pessoas contratavam outros para fazer o papel de chorar ali, de se lamentar. Isso é estranho para a gente, né? Mas para um judeu isso era muito normal. Isso era algo muito muito natural, de maneira que causava até estranheza se algum judeu fizesse uma oposição a essa ação.
Então, isso está dentro do contexto. O que essas pessoas estão fazendo aqui é ir até a casa dessas irmãs para prestar algum consolo. Eles não sabem que o consolo deles não vai servir muito, né? O que eles não entendem até agora e não sabem até agora é que não vai adiantar muita coisa. Porque aquela tristeza, aquele pranto, aquela escuridão que está sobre essa família vai se dissipar rapidamente. Ninguém imagina aqui o que irá acontecer. Eles estão ali, de alguma forma, tentando consolar os seus amigos, seus queridos. E dá para ver que essa família aqui era, de fato, uma família muito querida. E levou um grupo de judeus, então, a irem até Betânia para prestar esse auxílio, esse consolo em meio ao pranto, à dor e o sofrimento. Então, eles chegam junto com Jesus. Mas há uma outra chegada no texto aqui. Chega junto com tudo isso aqui a notícia. Qual a notícia que chega aqui? A notícia é levada não sei por quem, o texto não diz, mas chega aos ouvidos de Marta que Jesus está na cidade, que Jesus chegou ali. Marta descobre, por alguma razão, que aquele a quem elas tinham enviado ali um mensageiro ou mensageiros para pedir ajuda, havia chegado. E essa notícia certamente mexeu demais com essa mulher, né? Ela vai ao encontro de Jesus, diz o texto, e corre até Jesus para iniciar aqui a segunda parte do nosso sermão, que é ter com Jesus uma conversa, um diálogo vai ser feito aqui. Então, Lucas ou João nos procura mostrar aqui que, junto com Jesus, junto com os judeus, chega até Marta a notícia: olha, Jesus está aí. Finalmente ele chegou. E Marta, contrariando aqui até o costume oriental naquela época, ela faz algo que nenhuma mulher faria. Ela vai, então, em direção a Jesus, encontrá-lo fora da cidade, em algum lugar reservado. E esse pequeno acontecimento aqui, João, nesse pequeno acontecimento, João, ele insere uma notinha. Se os irmãos olharem para o texto aí, João, ele deixa aqui uma nota silenciosa. Ele diz que Marta vai até Jesus, mas Maria não vai. Maria, porém, fica onde? Ela fica sentada em casa. E aí a gente fica pensando assim, mas como assim? O que será que levou Maria a ficar em casa? Não me perguntem, porque eu não sei. Nós não sabemos. Nós ficamos assim, né? Questionando, poxa vida. Marta era aquela que estava preocupada com os afazeres da casa, lembra? Aquela mulher que estava agitada demais, e Maria estava ali aos pés de Jesus, ouvindo os ensinamentos de Jesus. Mas agora, parece que a coisa se inverte, né? João deixa aqui faz uma notinha aí e deixa a gente pensar. Ué, o que está acontecendo aqui? Por que Maria não foi? Gente, não é que eu penso, eu vou especular. Eu estou aqui, eu estou saindo um pouquinho da estrada, né? E estou colocando o pé um pouquinho para fora do caminho, né? E eu acho assim, eu vou especular. Eu acho que, provavelmente, quando a notícia chegou até as irmãs, até Marta, né? A casa devia estar cheia, é uma possibilidade. Os visitantes, nós vamos ver que estava realmente. Lá na frente nós veremos. E talvez Maria estivesse ali ocupada, né? Recebendo ali as outras visitas, aquelas pessoas que estavam ali
prestando sua solidariedade, e de repente ela não quis sair e deixar as pessoas ali sozinhas, mas essa é uma tese meio complicada, porque lá na frente a gente vai ver que ela deixou, né? Depois ela deixa todo mundo para trás. É possível aqui que, de repente, essa notícia tenha chegado apenas nos ouvidos de Marta. Pode ser que alguém chegou lá no pé do ouvido dela, né? Falou assim, para não chamar muita atenção. E ela talvez estivesse logo na entrada da casa e Maria mais lá para dentro. É uma possibilidade. Alguém disse para ela, olha, Jesus chegou, Jesus está aí. E ela nem perde tempo, ela simplesmente sai e vai em direção de Jesus e Maria fica lá. Nós não sabemos, irmãos. Pode ser que Maria tenha tido esse conhecimento também, que Jesus chegou e ela ficou lá. Né? Quando a gente chegar no céu, a gente pergunta para ela, né? Por que você não foi, Maria? A gente chega para ela e pergunta se isso te incomodar demais, né? Não deixar você dormir essa noite, ficar pensando, meu Deus, por que Maria não foi? Então, quando a gente chegar lá no céu, a gente conversa com Maria. Maria, aí, explica para esse povo. Que eu preguei um dia lá na igreja, o pessoal ficou, né, com a cabeça meio... Então, irmãos, isso não importa. O texto simplesmente nos diz, então, João deixa essa notinha silenciosa e deixa a gente pensando. Né? E disse, então, que Maria não vai, mas fica sentada em casa. Talvez abatida, triste ainda, enfim. Queridos, o que vai ser desenvolvido a partir de agora é uma conversa. É o outro C do nosso esbocinho aqui. Né? Nós vamos ver aqui no texto, a partir do verso 21, que uma conversa ela é estabelecida agora com Jesus. Marta, ao encontrar-se com Jesus, ela se apressa e ela faz, então, uma declaração aqui. E essa declaração, ou o que Marta vai dizer aqui, nos mostra que ela sabia de duas coisas. A primeira está bem clara no texto, logo no início aí. Né? Ela diz para Jesus, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ela tinha convicção. Olha, se Jesus estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. Isso era certo, era uma segurança que ela tinha no seu coração. Né? E nós não devemos olhar para esta fala de Marta aqui, meus irmãos, num tom de reprovação a Jesus, porque pode parecer, pelo texto, que o que Marta está aqui fazendo é cobrar Jesus. Em outras palavras, dizendo, olha, Jesus, o senhor foi insensível demais. Pode parecer, não sei se os irmãos olham para o texto nessa fala aqui dela, os irmãos tenham essa impressão de que Marta está fazendo uma cobrança a Jesus. Por que o senhor não veio? Porque se o senhor tivesse vindo imediatamente, a coisa teria sido totalmente diferente. É uma certeza que ela tem, ela sabia disso, ela não está aqui simplesmente criando uma possibilidade na sua mente, criando uma fantasia. Não, ela tem uma convicção, ela sabia do poder que há em Jesus, já deve ter visto, com certeza tinha visto muitos milagres de Jesus, e ela sabia isso aqui não era nada para Jesus. Mas Marta também, certamente como nós, queridos, nós conhecendo o poder de Deus, nós sabemos que Jesus não precisa estar fisicamente num lugar para curar. Não é verdade? A gente passou aqui no Evangelho de João, alguns meses atrás, numa ocasião em que um oficial do rei foi até Jesus e disse, olha, o meu filho está enfermo. Cure-o. E Jesus fez o quê? Desceu, foi lá e curou? O que Jesus fez, irmãos? Jesus mandou só uma palavra, né? Vai lá, ele está vivo. O homem creu e foi. E o que aconteceu? Ele encontrou o jovem bem restaurado. É até
ligou os fatos, né? Foi que horas? Foi tal hora. Então, foi Jesus. Foi a palavra que Jesus deu. Então, Jesus poderia lá da Pérea, do outro lado do Jordão, ao receber os mensageiros, o correio, né? Falar para eles, olha, podem ir, porque ele já está curado. Poderia ou não poderia? Certamente. Certamente. Distância não é um problema para o Senhor, mas ele não faz isso. Ele diz para aqueles mensageiros, olha, essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. E eu imagino esses homens chegando até Marta e Maria e dizendo, olha, Jesus disse que vai ficar tudo bem. Que essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Talvez eles já tenham chegado lá e tenham encontrado Lázaro morto, é possível, né? E eles devem ter ficado pensando assim. Tenta imaginar, né? Tenta imaginar os mensageiros ouvindo de Jesus as seguintes palavras: essa doença, essa enfermidade não é para a morte, é para a glória de Deus. E eles vão animados. E quando eles chegam lá em Betânia, o que é que eles encontram? Eles encontram um defunto. Eles encontram um homem morto. Ué, deu um nó na cabeça, né? Que isso? Jesus falou uma coisa e não aconteceu? Ou talvez eles tenham chegado a tempo ainda e falado isso para Marta e Maria e disseram para elas, olha, Jesus já está vindo aí, mas ele disse que essa doença, tranquilo, ninguém vai morrer, vai ficar tudo bem. Interpretaram, né? A fala de Jesus, que a doença não é para a morte, então tá bom, beleza. E essas mulheres ficaram tranquilas, mas de repente Lázaro foi piorando e morre. E já imaginou o nó que está na cabeça dessas mulheres? Elas estão pensando, como? Como é que pode isso acontecer? Nós cremos, ele falou e está tudo diferente. Então, irmãos, a cabeça, certamente, de Marta e Maria estava aqui tomada por um monte de coisa. Nós sabemos o que é lidar, irmãos, com a dor da perda, da morte de alguém. A gente fica assim mesmo, né? A gente fica sem estrutura nenhuma, não sabe o que pensar, o que falar, às vezes. E é assim que essas mulheres estão se sentindo. E Marta está aqui diante do Senhor com essas palavras dizendo, olha, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Não é aqui uma acusação, irmãos. O que ela está fazendo aqui é um lamento profundo. Ela diz, olha, Senhor, eu sei. Eu sei que, assim, se o Senhor estivesse com a gente, seria tão importante, seria tão bom se Jesus estivesse aqui. Consegue imaginar? Lázaro enfermo e elas naquela agitação pensando o que vamos fazer e alguém, né, dentre ali, aqueles que estavam assistindo, falou, se Jesus estivesse aqui, essa situação estava resolvida já. Mas Jesus não estava. E Lázaro morre. E eles agora estão lidando com essa dor, essa tristeza profunda, um monte de emoção ali no coração. Ela está se lamentando, irmãos. Todos nós faríamos isso. Todos nós. Essa é a verdade que está aqui na fala de Marta. Ela sabia disso. Mas ela também sabia de outra coisa. O que ela sabia no texto? Olhe para o texto e responda aí para você mesmo. Marta revela um lamento primeiro, mas ela também revela na sua fala uma esperança. Ela diz, mas eu sei que tudo aquilo que o Senhor pedir a Deus, Ele vai conceder. Ok? Percebem aqui? Meu irmão já está morto, mas eu sei que aquilo que o Senhor pedir a Deus, Ele vai fazer. Irmãos, parece aqui que Marta está bem esperançosa de que Jesus pode fazer alguma coisa, né? Talvez. Será que ela estava pensando numa ressurreição? Será que, ao dizer essas coisas, parece que havia lá uma pequena chama no coração dela, uma esperança meio tímida, talvez com medo de
de declarar abertamente para Jesus: olha, ressuscita ele. Nós não sabemos, né? Mas o que Marta está expressando aqui, olha, é uma confiança verdadeira no Senhor. Eu sei que aquilo que o Senhor pedir a Deus agora, Ele vai fazer. Então, o que ela esperava com essa afirmação que ela faz aqui, queridos? Será que ela está esperando que Jesus ressuscite Lázaro? Será que ela está esperando, de alguma forma, consolo chegar? Ore e arranque essa dor dos nossos corações. Ore e tire de nós esse sofrimento. Eu sei que se o Senhor orar, essa dor vai passar. Eu sei que se o Senhor orar, o nosso coração vai se acalmar, nós ficaremos mais tranquilas. Talvez ela estivesse pedindo isso a Deus. Irmãos, nós não podemos negar aqui nem mesmo a questão material. É possível que o sustento dessa família aqui viesse de Lázaro. E essas mulheres estão aqui, talvez meio que desamparadas. Senhor, o que vai ser de nós? Como é que a nossa vida vai ficar de agora para frente? Então, eu sei que tudo aquilo que o Senhor pedir aí a Deus, Ele vai ouvir e Ele vai te conceder. Marta entende que aquilo que Jesus falar, aquilo que Ele suplicar, a resposta chegará certamente a ela. E aí, queridos, nessa conversa, até agora foi Marta quem falou, né? Mas Jesus diz, se volta para Marta, e verso 23, ele diz assim: o seu irmão há de ressurgir. Foi direto, né? Será que Marta imaginou o que Jesus estava dizendo exatamente aqui? Bem, pelas palavras que seguem aqui no verso seguinte, nós vamos encontrar nos lábios de Marta uma resposta. É bem rápido, ela diz: sim, Senhor, eu sei que ele vai ressurgir na ressurreição do último dia. E aqui nós aprendemos, né, que havia nela uma convicção escatológica, né? Ela cria que, ainda que seu irmão estivesse morto ali no sepulcro, e ainda que ela ou elas morressem, como é o caminho de todos nós, haveria um dia final. E nesse dia final, nesse tempo final, seria o momento em que os mortos seriam levantados de suas sepulturas, iriam ressurgir. Então, essa esperança escatológica estava presente no coração da Marta, e não só dela, mas da maioria dos judeus, excetuando aqui os saduceus, que eram geralmente os sacerdotes da época. Todo judeu cria na ressurreição. Talvez aqui ela tivesse se baseando, lembrando e considerando as palavras de Daniel. Se os irmãos olharem o profeta Daniel, no capítulo 12, Daniel capítulo 12, versículo 2, olhem aí. É bem provável, queridos, que a esperança que estava no coração de Marta aqui estivesse baseada, fundamentada nessa declaração. Não só essa, há muitas declarações, há muitos salmos da Bíblia, o profeta Isaías também nos mostra isso, Ezequiel. Mas as palavras que Daniel deixou registrada aqui no seu livro, no capítulo 12, no verso 2, diz assim: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e horror eterno. Então, a teologia escatológica, né, dos judeus estava fundamentada nessa certeza. Olha, um dia nós seremos ressuscitados, no final de tudo, quando tudo se acabar, no dia do final de toda a existência humana, no dia que o Senhor estabelecer o fim, então nós seremos ressuscitados.
todos serão ressuscitados, na verdade, né? Uns para a honra, a glória, o reino, e outros para a vergonha eterna, para o inferno, né? Para a condenação eterna. Então, quando Jesus diz, olha, seu irmão vai ressuscitar, na cabeça de Marta, ela pensou o seguinte, sim, graças a Deus, ele vai ressuscitar para entrar no reino, para a honra e a glória eterna. Ele não será levantado no último dia para a vergonha e para o horror eterno, mas para a glória. Senhor, eu fico feliz em saber disso. Só que ela não imaginava que Jesus estava pensando em algo muito mais rápido, muito mais imediato, né? Jesus tinha em mente aqui algo muito mais próximo, muito mais presente, né? E aí, queridos, nós passamos para o outro C da nossa mensagem, que é o chamado. Há um chamado aqui. Esse chamado, ele vem a partir daquilo que Jesus fala, daquilo que Jesus declara. Ele declara o seu poder sobre a vida e sobre a morte. E ele exige uma resposta de Marta. Veja o que diz o texto, então, no verso 25. Então Jesus declarou, eu sou a ressurreição e a vida. Aqui é o quinto eu sou mencionado por João. Estão lembrados? Que Jesus, algumas vezes, pelo menos 4 vezes aqui, ele já fez essa referência. E aqui ele faz mais uma vez, pela quinta vez, ele diz, eu sou. Ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. O que vocês acham dessa palavra para alguém que está enlutado e sofrendo? Ela é uma palavra muito forte, né? Jesus traz aqui um consolo profundo. É uma declaração aqui poderosa do Senhor sobre Marta, e que fica para nós, né? E ele segue no verso 26 dizendo, e todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Aquele que está morto, ainda que a morte tenha vencido, ele vai ter vida. E de que vida é essa que Jesus está falando? É a vida eterna, né? A morte é algo certo, queridos. A menos que o Senhor volte, né? Nos encontre vivo, como Paulo disse, né? E sejamos transformados. Mas a morte é algo que todos nós aguardamos. Esperamos por ela, é tida como certa. Mas o que Jesus está dizendo, ainda que a morte física chegue, se você está amparado e apoiado, crendo no Senhor, você vai viver. E o que é viver aqui, queridos? É você entrar no gozo eterno. É você adentrar no reino de Deus, no reino celeste do Senhor. E agora ele diz, e aquele que vive e crê em mim, agora ele está falando daqueles que estão vivos, né? Os crentes vivos no Senhor, ele diz, não morrerá eternamente. É lógico que Jesus está se referindo aqui a uma vida eterna na glória de Deus e a morte eterna no sentido da condenação do inferno. Jesus disse, olha, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, vai viver. E ele faz então, queridos, a partir dessa declaração aqui, ele faz um chamado a Marta. Ele pergunta, você, Marta, você crê nisso? Nessas palavras, agora, nessa declaração que eu trouxe aqui, você crê nisto? Qual é a sua resposta? E aí, queridos, a última divisãozinha do nosso sermão aqui, o último C, é a confissão. Nós encontramos aqui, no verso final, a confissão que sai dos lábios de Marta. Uma confissão lindíssima, plena, completíssima, uma das mais belas que a gente encontra
no texto bíblico. Uma das confissões mais desejadas por João de apresentar no seu evangelho. João queria mostrar para os seus leitores, os seus ouvintes, quem Jesus é. E ele usa, dentre tantas ocasiões, ele toma da boca, dos lábios de Marta, ele tira essa declaração e registra. É muito bonita. Olhemos mais uma vez aqui para essa declaração de Marta. Veja aí no versículo 27. Marta respondeu. O que ela disse? Sim, Senhor. Só isso. O que ela diz? Eu creio que o Senhor é o Cristo, o Messias. O Messias enviado. Ela diz, o Filho de Deus que deveria vir ao mundo. O que vocês acham dessa declaração de Marta? É exatamente isso, queridos, que João está querendo, ao longo de todo o seu evangelho, mostrar para os seus leitores quem Jesus é. Ele é Senhor. Ele é o Cristo. Ele é o Filho de Deus que deveria vir ao mundo. Com que propósito? Salvar o seu povo. Salvá-lo da condenação. Redimir o seu povo das trevas, das cadeias de Satanás, da potestade de Satanás e transportá-los para o seu reino. Ao chegar na cidade, irmãos, concluindo aqui a nossa exposição, Jesus ele é abordado por Marta e naquela primeira conversa, João ele já nos mostra aqui no texto um vislumbre, ele nos dá aqui um panorama rápido, pequenininho, do que virá a seguir. Há uma expectativa aqui deixada por João nesse texto. Nas palavras de Jesus a Marta na entrada de Betânia, na entrada da cidade, João já deixa aberto para nós uma pequena luz daquilo que vai acontecer em seguida. Aquilo que vai acontecer imediatamente após o texto que nós acabamos de ler aqui com os irmãos. A Marta, ela espera nessa conversa com Jesus, que ao final da história humana, da existência humana, ela pudesse ou viesse a encontrar com seu irmão na ressurreição final. Mas o texto nos mostra, queridos, que Jesus tem outros planos. Jesus não está falando aqui da ressurreição final. Jesus está falando do que ele vai fazer em seguida. E João abre um pouquinho a cortina e tenta nos mostrar para que a gente olhe, dê uma espiadela lá para dentro, né? E perceba o que Jesus vai fazer aqui. O que Jesus vai realizar através da morte de Lázaro. A pergunta que fica para a gente, queridos, e quanto a você? Você também crê assim? Jesus perguntou para Marta, você crê nisto? E a pergunta que fica para você é essa, e você? Você aqui hoje, você que está assistindo essa mensagem, a pergunta é, você já creu? Você crê nisso aqui? Você olha para a pessoa de Jesus e reconhece que é Ele quem dá vida, é Ele quem traz vida àquele que está morto espiritualmente, aquele que está em trevas. Você crê nisto? Que Jesus é aquele que veio ao mundo para trazer vida ao que está morto? Você vive, você está vivo espiritualmente. Jesus disse, aquele que crê em mim, ainda que morra, vai o quê? Vai viver. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. A pergunta é, você está vivo ou você está morto espiritualmente? Quem você é, espiritualmente falando? Vivo eu sei que você está. Fisicamente você está, né? Tem nenhum fantasma aqui, né? Você está vivo. Mas a pergunta é, você vive espiritualmente ou você está morto ou você está em trevas? Qual é a sua condição?
Você pode dormir nessa noite tranquilo, tranquila, sabendo que se a morte chegar, você não morrerá eternamente. Você pode fazer isso? Você tem essa tranquilidade de saber que se hoje Deus tirar a minha vida, eu estou tranquilo. Eu sei que eu vou abrir os meus olhos ao lado do Senhor. Eu estarei na glória com Ele. Você pode dormir hoje tranquilo? Você pode deitar a sua cabeça agora no travesseiro e descansar debaixo dessa segurança? Ou você teme a morte? Ou você está sem saber o que virá depois? Ou você ainda teme o que é desconhecido, o que está por detrás dessa realidade aqui? Jesus perguntou para Marta: você crê? E eu transmito e eu replico essa pergunta para você hoje também. Você crê? Você está vivo ou você está morto espiritualmente? Você crê em Jesus? No Filho de Deus? Naquele que é Senhor, aquele que é o Cristo, aquele que é o Messias que veio ao mundo para morrer por pecadores arrependidos? Eu pergunto, você é um pecador arrependido dos seus pecados? Essa resposta, irmãos, você precisa responder aí para você. Eu não preciso ouvi-la. Mas você sabe se você está vivo ou se você está morto. Se você tem segurança de vida eterna ou não. E se você não tem essa segurança, qual é o chamado de Jesus hoje? Para que você venha, creia e se arrependa dos seus pecados e confesse o Senhor como Deus da sua vida. Que você fale como Marta: Senhor, eu creio. Eu creio que tu és o Cristo, meu Salvador. Eu creio que tu és o Filho de Deus, não um homem qualquer, mas o Filho de Deus, que veio ao mundo para morrer pelos meus pecados. E que ao final dessa história, o Senhor me levará para a tua glória. Você pode dizer isso? É uma resposta que você precisa dar hoje. É uma resposta que você precisa dar ao seu coração hoje. Amém? Que Deus possa nos abençoar. Na semana que vem, nós olharemos para os desdobramentos desse texto. O texto vai prosseguir. O texto vai continuar, ele vai caminhar. E nós veremos que agora Maria vai entrar na cena. Agora ela vai deixar a visita em casa. E ela vai correr até Jesus. E ela vai falar a mesma coisa que Marta falou. E o Senhor fará algo maravilhoso. Os irmãos já sabem, né? Vamos orar ao Senhor. Curva sua cabeça, oremos.